dúvida que, tipo, um colega da sala me perguntou, e eu não conseguia muito responder, que, por exemplo, na B, assim, quando tá 1 sobre x ao quadrado e substitui por zero, eu acho que eu vi no gabarito que geralmente quando substitui por zero, é uma função, como posso dizer, tipo, não pode fazer a função, tipo, Ah, tu quer dizer que não dá para dividir por zero, né? Isso. isso. É E no normal, isso aí a gabarito gente mostra aprende. que fica infinito, assim. Eu tava com dúvida, né? É, tem que tomar algum cuidado. De fato, a gente não pode dividir por zero quando a gente está falando de funções normais. Só que quando a gente está no cálculo e a gente está estudando tendências, o limite é uma tendência. Tu pode tender a zero. Tu pode fazer isso na tua calculadora agora, por exemplo. Tu pode pegar 1 e dividir por 0,0000001. Tu está Uhum. tendendo a zero, sacou? A Isso ideia é aqui. essa, é diferente. Bem, então pode, tá bom? O que não pode é dividir por zero uma função normal sem estar usando o limite. Isso não pode, tudo bem? Uhum. Agora, com isso em mente, ah, tem algumas diferenças aqui, por exemplo, da A para B, né? Tu pode pensar, mas todo mundo é zero ali, cuidado, né? Tem o que a gente É. pode chamar de zero negativo e de zero positivo, O né? zero negativo seria, tipo, o zero tendendo para a esquerda, né? Que Pela fala. esquerda, exatamente. É, pela Se a gente esquerda. pensar assim, ó, Seria, tipo, por exemplo, um menos 0,00001, assim. perfeito, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente, que é o zero. Aqui teria um zero bem pequeno, aqui um zero bem pequeno, só que negativo. E note que isso faz toda a diferença do mundo quando tu está trabalhando na primeira questão, tá? É, porque um vai ficar no limite negativo, o outro vai ficar no limite positivo. Positivo e negativo, perfeito. Exatamente. Agora na B não, porque na B vai ficar ao quadrado e tudo ao quadrado Uhum. fica positivo, incluindo esse zerinho aí. Então, ó, por exemplo, nessa um ele pede o limite de zero tendendo para a esquerda e zero tendendo para a direita e limite de x tendendo a zero. Daí na B, tipo, na A, quando o limite tende a somente zero, fala que não, o gabarito fala que não existe, e na B ele fala que é limite positivo. Certo. Tipo, é um limite infinito Infinito positivo. positivo. Aham. Isso. Ó, tem seus motivos. Porque Hum. para que exista limite, você tem que seguir uma regra. E a regra é o seguinte: para que o limite exista, o limite pela esquerda de um valor qualquer da tua função vai ter que ser igual ao limite pela direita. Sacou? E você fez a conta lá e percebeu que pela esquerda deu menos infinito e pela direita deu mais infinito, lembra? Uhum. Você fez essa conta na A, você chegou nessas respostas na A, menos infinito, mais infinito, então deu respostas diferentes. Uhum. Então não tem limite. Para que tenha limite tem que ser igual. Por isso que na Ah, B daí teve como é limite. igual, vai ser limite infinito. Na B, Tem. exatamente. Então veja, tem outra coisa que muitos alunos se confundem, que é o seguinte: infinito é uma resposta válida? Sim, é. Quando a gente está falando de limite, sim. O que não é válido é, por exemplo, infinito dividido por infinito. Tá? Isso aqui também é problema. Ou zero dividido por zero também é problema. Mas a resposta infinito não é um problema, tá bom? Uhum. Tá bom. Muito bem, então na A não é limite, na B é limite e a C tentou fazer? Tentei. Bom, na C, dá pra. Eu cheguei a menos infinito na primeira, depois mais infinito, e na C seria que não existe daí. Ah, maravilha, porque pela esquerda e pela direita foram diferentes. Perfeito. Né? O mesmo vai acontecer na D, será? Tentou fazer a D? Deixa eu ver. A D. Também tem raiz na D, É, né? a D também deu a mesma que a C. Ia ficar Cuidado, mesmo. né? Cuidado com detalhe. Na C, você está tendendo a zero, certo? Então Uhum. deu zero negativo e deu zero positivo na C. Sim. Muito bem. Então deu zero. Entende o que eu quero dizer? É zero. É, Ah, sim, sim. continua sendo Entendi. zero. Então a C
A resposta existe o limite na C, tá bom? Porque eu acho que tu Uhum. tava pensando em jogar infinito. Tu viu tanto infinito que tu jogou infinito na C, né? É. Mas é Assim, na zero. verdade, por que fica zero mesmo? Que. Porque tá tendendo a zero, né? Olha só. Todos os Hum, problemas estão te pedindo para tender a zero, beleza? E raiz uhum. de zero é zero. Ah, tá. Tá bom. Então deu zero pela esquerda e pela direita, perfeito, zero. Uhum. Diferença nenhuma. Ah, mas o menuzinho, esse menuzinho tá só pra gente pensar, entendeu? Na prática é zero. Mas quando a gente vai pensar em sinais em determinadas situações, daí tu leva ele em conta. É meio Uhum. subjetivo, mas é assim, cara, desculpa. É assim mesmo. Uhum. Pra tu pensar Não, uma normal. situação prática, é. Por exemplo, na D, pela mesma lógica, a D não vai ter limite. Por quê? Porque Uhum. quando tu jogares o zerozinho negativo, tu vai ter menos infinito, né, no negativo. É. E quando tu jogares o positivo, mais infinito. Beleza? Então, nessa questão aí da C para D, tipo, a C deu zero por raiz de zero ser zero. A D Isso. não teria que dar zero também, porque a raiz de zero ser zero? A parte de baixo dá zero, só que como tem um de infinito, dividido por zero dá infinito. Um Hum, dividido por zero dá infinito. tá. Qualquer dúvida disso, de novo, só jogares na calculadora. Um dividido por É. 0,0000001 vai dar um número enorme, tu vai ver. É, na E também vai dar menos infinito e um infinito positivo. É? por- Sim, porque esse cara dá zero, então dane-se, né? Esse aqui. E esse, como tá o cubo, então o negativo vai continuar negativo, o Maravilha. positivo vai Então continuar aqui não tem positivo. limite, aqui não tem limite, aqui tem limite, aqui teve limite, aqui não tem limite. E a F, qual que foi tua conclusão na F? Mano, a F, eu cheguei que a primeira conta com zero tendendo para a esquerda daria limite positivo e a segunda daria negativo. É verdade, vai trocar os sinais, né? Justamente por causa desse menuzinho aqui, né? Né? Perfeito, então deu respostas diferentes. Então não existe limite tem somente para zero. Show, muito bom. Isso que tu falou é muito importante, tá? Vai ter um momento que tu vai estudar continuidade. E daí ele vai te perguntar assim: essa função é contínua nesse ponto? Daí você vai estudar ali, vai fazer os limites, vai verificar se é ou não. Só que ela ser ou não ser naquele ponto não fala nada sobre os outros pontos dela, ok? Hum. Tu tem que avaliar os outros pontos de alguma forma, caso um dia apareça essa pergunta para ti, beleza? Então só fica atento, o que tu falou é muito bom. É o limite no zero. Em outro valor Uhum. ali pode ser outra coisa. Vamos ver a próxima. E aí, qual é a próxima que tu queres ver? Deixa eu pegar aqui. A gente pode ver a 3 com a próxima, que eu também terei fazer. Derivadas. Seja f a função derivável em todos os pontos do seu domínio. Tá falando que é derivável, beleza. Dada a sua primeira derivada, determine em cada caso todas as singularidades da função f. Bem, eu entendo que singularidades sejam aqueles lugares onde a conta dá infinito, Uhum. certo? Sim. Então, é bem evidente, assim, tá? Que vai ser ali as situações onde tem divisão por zero, basicamente, né? Os intervalos em que f é crescente e os intervalos em que f é decrescente. E essa aqui tu tem que se fazer a derivada, né? Testar onde a É. derivada é positiva, onde a derivada é negativa. Simplesmente assim. Então, por exemplo, eu vou fazer a depois. Aqui ele está falando já da derivada, né? Já derivou para a gente. Que beleza. Muito bem. Então a coisa muda um pouco, né? Porque se isso aqui já é derivada, fazer a 2 é bem fácil. Mas agora, como fazer a 1? A gente não conversou sobre isso ainda, né? Tu tentou fazer? Eu tentei, só que não foi muito longe, assim, eu acabei travando um pouco. Como obter a singularidade da função tendo a derivada dela? Eu poderia integrar, mas como tu não aprendeu a integrar ainda, o que é que faria a função dar zero? Bem, o que faz a função dar zero é quando a derivada também é zero, né? É isso. Bem, eu acho que é isso. A gente tem que igualar. Não, mas o problema é que quando a derivada é zero, tem pontos de máximo mínimo, não é necessariamente uma singularidade. Poxa, agora me pegou, cara. Pô, fazia um tempo aí que não me pegava em cálculo 1. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu dar uma
pesquisada aqui, só um segundo, tá? Obter a singularidade de uma função se sabemos sua derivada. É basicamente isso, né? Encontre os pontos que a função é indefinida ou apresenta um comportamento anômalo. Para encontrar a singularidade da função a partir de sua derivada. Tá, mas eu não tenho a função. Verifique se esses pontos correspondem a pontos que a derivada é infinita ou não existe. Se sim, então a gente tem que verificar onde a derivada é infinita. Basicamente isso. Tá bom? Uhum. Então, e aí? Qual é o ponto em que essa derivada aqui é infinita? Qual o valor de x? A primeira questão dá infinito a derivada. É zero? Zero, exatamente. Porque aqui tu tens divisão por zero, já era, né? Hum. Só isso. Então esse é o pontinho de singularidade. Eu só queria uma prova disso, né? Então como a internet me falou, feito. A singularidade se dá em x igual a zero, pois é nesse ponto que a derivada e, por consequência, a função vai para infinito. Beleza. B. Os intervalos em que a f é crescente e decrescente. Em que a função é crescente ou decrescente. Isso também tem a ver com a derivada, tá bom? Então eu vou escrever Hum. só para tu lembrar, mas eu acho que isso aqui tu lembra bem. Conversamos bastante sobre isso na última aula, né? A função é crescente quando a derivada é positiva e o contrário para o contrário. É decrescente quando é negativo. A gente Uhum. pega isso aqui e diz que isso aqui é maior que zero. Agora, para quais valores o lado esquerdo é maior que zero, né? Hum. Como é que resolve isso, você sabe? Deixa eu pensar. Dá pra gente, tipo, igualar, tipo, fazer x ao quadrado vezes x ao cubo para igualar Ah, a gostei. Tu quer base, meio que isolar o x, né? Tu queres fazer. né? Tipo isso, né? É uma boa. Então tu passa esse cara pro outro lado, né? É. Aqui, ele estava negativo, né? E agora tu tem que passar o x quadrado multiplicando, né? Essa é a tua ideia. Isso. Só que tem um detalhe aqui, tá bom? Nessa situação, como o x está ao quadrado, tudo bem. Você pode passar sem maiores preocupações. Mas se não fosse esse caso, tu ia ter que cuidar se esse cara que você está passando para outro lado, ele é negativo ou não. Ou ele pode ser Se fosse negativo. negativo, inverter o sinal, né? Perfeito. Então, como esse negócio x ao quadrado nunca pode ser negativo, não precisa se preocupar com isso. Então, tu vai Uhum. ter um maior que x à quinta. E a única solução para isso aqui é se x igual a 1, certo? É. Nenhuma outra. Então, o que a gente tem que avaliar é basicamente para antes e para depois do 1. Não Uhum. precisa avaliar mais nada além disso. Então, a gente pode jogar um número menor e maior que 1. Vamos escrever isso. Para avaliar a região de crescência ou decrescência, resolvemos a equação e vimos que ela supostamente muda de comportamento em x igual a 1. Tem que verificar se muda mesmo. Uhum. Portanto, vamos jogar valores antes e depois do 1 para verificar se algo muda, né? Faz todo sentido do Word isso. Onde a gente vai jogar? Vamos jogar aqui, né? Se, por exemplo, x igual a... Não, zero não rola. Vamos jogar x igual a menos 1, tá bom? Uhum. Porque o zero vai dar merda, né? Então tu vai ficar com 1, menos 1. Isso dá positivo, né? Maior que zero. Uhum. E agora se fizer o mesmo para o... Vamos ver o que acontece se nós jogar um maior que 1. Vai jogar o 2. Vai ficar 1/4 menos... Ah, musiquinha do mar. Então tá ligado. Tu foi ver o filme? Ainda não. Caraca, velho. Eu não sei se é porque eu já zerei todos os Mario, mas o bagulho me emocionou, velho. Aquele melhor filme de Uhum. animação que eu já vi. Caraca. Crescente. Aqui é crescente. Aqui é decrescente.
Então, de fato, né, antes do 1, tu tens uma região de crescência e depois uma decrescência. Beleza? Era isso que ele queria saber. Uhum. Nada demais. Então, agora tu podes fazer o mesmo para B. Show? Então, Show. verifica o que que eu Então eu só fiz aí. deixa eu recapitular quando Claro. o x for maior que 1. Não, quando for positivo, não, pera. Nós estamos falando dessa questão específica, né? Então vamos recapitular ela como um todo. O problema é pedir a singularidade da função. Para avaliar a singularidade na função, tu pode avaliar na derivada onde ela é infinito. Ela é infinito para Uhum. zero, beleza. Agora, para Tá. avaliar se a função não é a derivada, é crescente ou decrescente, a gente tem que avaliar onde a tua derivada é positiva ou negativa. Então, para isso a gente pegou a derivada, ele deu a derivada, né? A gente pegou a derivada, falou que ela é maior que zero, fez as continhas e percebeu em um problema, né? É no 1 que vai mudar o comportamento, supostamente. Uhum. Então eu avaliei valores para antes do 1 para depois do 1. Quando eu joguei valor antes do 1, deu positivo, então crescente. Depois do 1, deu negativo, então decrescente. Beleza? Tá. Então é isso. Então é isso que tu vai ter que fazer ali também. Pode fazer aos poucos, não tem problema. Deixa eu aumentar aqui, senhor. E por essa função zona aqui. Pronto. Pode começar procurando. Bem, a singularidade você já percebeu de novo que é no zero, né? Então não tem muita conversa. Uhum. Agora você pode procurar regiões de crescência ou decrescência. Só vou fazer aqui rapidinho. Uhum. É que os críticos falaram que não gostaram do filme do Mario, né? E tava Os críticos meio. não sabem nada, meu irmão. Uhum. Eles querem lacração no filme. Queria que o Mario e o Luigi se beijassem, qualquer merda do gênero, assim. Cada um com seus gostos, né, velho? E Uhum. também porque tirou a Frozen lá do primeiro lugar, né? Eles gostavam muito de Frozen. Mas o filme tá muito legal, principalmente pra quem jogou os jogos, cara. Nossa. Cada cena, todas as cenas, todas, 100% das cenas, tem algum easter egg pra quem jogou o jogo, sabe? Uhum. Nossa. Coisas assim no cantinho da tela que se tu jogou, tu percebe. Muito legal. Fiquei meio travado aqui nessa. Normal, normal. Com essa raizona aí fica difícil avaliar mesmo. Vamos tentar fazer aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa, ficou E feio. tipo, eu isolo o 1 sobre raiz ao cubo de x, só que daí fica difícil para. Bem, o que eu fiz aqui primeiro foi passar ele para outro lado. Eu passei para outro lado. Uhum. Aí agora eu jogaria para a esquerda, né? Por exemplo, né? Só que, de novo, tem que tomar cuidado, né? Porque o raiz cúbica pode ser negativo e positivo. Tem que tomar cuidado. Uhum. Então a gente tem que avaliar as duas situações. Que, claro, tem a ver com zero, né? Então vamos supor assim, ó. Se x maior que zero, bem, daí ele é positivo, não muda nada. Certo? Concorda comigo? Sim. Então vai ficar 2 raiz cúbica de x maior que 1, né? Não muda nada porque é positivo. Uhum. A gente pode elevar o cubo dos dois lados, né? Daí vai ficar 8x ao cubo. Opa, 8x, desculpa. Maior que 1. Aí tu passa Uhum. o 8 pro outro lado, o 8 é positivo, não muda nada. E acabou, né? Uhum. Então a gente tá falando de um oitavo. O problema aqui tá rolando um oitavo, né? Antes e depois do um oitavo. Beleza?
Uhum. Se a gente fizer a mesma conta agora, pensando em negativo, vai inverter, né, o sentido da desigualdade, beleza? Mas a resposta Uhum. vai ser a mesma, então nem precisa fazer. É só para tu ficar esperto quando aparecer essas situações, às vezes é relevante. Mas Tá. aqui não. Aqui a gente achou que 1/8 é o cara que pode mudar o jogo. Então tu tem que jogar valores antes e depois de 1/8. Um Uhum. valor antes de 1/8. Bem, zero é um problema aqui? É. Um valor antes de 1/8, -1. Um valor depois de 1/8, 1. Tá bom? Uhum. Então tu pode avaliar aí. Joga nessa função aqui, -1 e 1, por exemplo, para ver se os comportamentos serão diferentes, beleza? Beleza. Beleza. Aí a C. Oi? Opa, tô esperando a resposta. Hum. Ah, da C? Tô fazendo aqui. Não, dá Então. B, porque tu ainda não avaliou se é onde é positivo, onde é negativo, né? Tu tem que Hum, jogar o -1 em 1 para ver se a derivada vai ser positiva ou negativa, certo? tá. Sim. Tu joga no X ali, tu verifica rapidinho, né? Rapidinho. Então, por exemplo, se for tipo -1/8, daí eu tenho que jogar? É, mas eu te dei dicas de números melhores para jogar, tá? Tipo -1 e 1. Tá. -1 é menor que 1/8, 1 é maior que 1/8. Então tá valendo, né? Tá de boa, então. Vou ver. Hum. Então, cheguei aqui que, tipo, se x for igual a -1, vai acabar ficando dando positivo. Se x for. Puta, que eu fiquei com dúvida aqui se, tipo, eu substituo o x dentro da raiz cúbica, tipo, -1, a raiz de cúbica de -1. A raiz cúbica de -1 é 1. É, desculpa. A raiz É cúbica de -1 é -1. E a menos raiz 1, né? cúbica de 1 é 1. É 1, né? Isso. Ah, então vai dar quando x. Mas nas minhas duas situações deu positivo. Não, Então, quando tu jogar. É, isso. Pô, pior que é, né? E aqui tem um problema. Não, mas é isso mesmo. As duas situações é positiva mesmo. Porque não só se tu estiver falando de frações. Pera aí, pô, agora ficou estranho essa parada, né? Porque eu tô vendo aqui que é possível que essa coisa dê positiva e dê negativa, que dê sinais diferentes. Mas é 1/8 que chega na resposta. hum, Que estranho, velho.
Ó, no gabarito ele dá que, tipo, a primeira é zero e a 2 é crescente com x Ah, menor que zero ou x maior ou igual a um oitavo. verdade, eu cometi um erro. Qual que foi meu erro? Quando a gente vai avaliar esse tipo de situação, não pode só avaliar a questão de ser maior. Isso aqui, claro, faz parte da avaliação, tem que fazer, só que não é só isso. Tu tem que avaliar também os pontos de singularidade, tá bom? Que no caso é Uhum. o zero, por causa da questão do infinito. Então tu tem que avaliar o zero e um oitavo. Ou seja, tu tem que avaliar essas três Entre. regiões aqui. Ah, Isso. Entre zero e um oitavo, antes do zero e depois do um oitavo, entendeu? hum, Então tu jogou o menos um, deu crescente, né? Deu positivo. Tu jogou para uhum, frente do um oitavo, deu positivo também, perfeito. Só que agora tu tem que jogar entre os dois, né? Por exemplo, um número entre zero e um oitavo é um décimo, por exemplo. hum. Um décimo, um 27 avos, qualquer coisa assim, né? Menor que um oitavo, tipo uma fração da fração. Ah, pode ser 1/27 daí. Sobre 27 fica legal porque a raiz cúbica de 27 é É, 3, né? raiz cúbica. Isso aí. Daí tu vai ver que vai dar negativo, né? É, daí vai dar negativo. Perfeito. Então tá bom. Que faltou atenção de minha parte, mas é isso. Tu tem que avaliar os pontos de singularidade e os pontos que dá zero, né, a derivada, basicamente, porque é isso que a gente faz aqui quando a gente iguala a zero, né? Eu coloco o sinal de maior ou igual a zero. A gente está encontrando lugar em que o x, tu coloca um x ali que dá zero, Uhum, ok? ok. E aí, vamos ver o que agora. Pode ser a C e depois a gente vai para 7 dessa C? Tá lista. bom. É. Bem, eu acho que a C, eu vou te dar só uma dica, tá? Esses Hum. caras aqui, eles são binômios da diferença. Porque eles são um termo ao quadrado e um outro termo ao quadrado. Então, por exemplo, esse cara aqui, você poderia reescrever ele como Esse x. eu reescrevi já, é tipo, é x menos raiz de 2 embaixo é x menos raiz de 3 vezes x mais. Não, x menos 3 vezes x mais 3 isso. Então tu percebeu que os pontos de singularidade, que são aqueles que fazem a parte de baixo dá zero, né? E assim vai dar infinito, é o 3 e o menos 3, né? Uhum. 3. Então esses são singularidade. Vamos colocar um S de singularidade aqui. X igual a mais ou menos 3. Só que agora tem que avaliar onde a derivada é positiva ou negativa. E isso às vezes é chato. A gente aprende isso no primeiro ano do ensino médio e não usa mais. Uhum. Como é que tu verifica se isso aqui é positivo ou negativo, né? Tem uma série de situações aqui que tu pode avaliar isso. Mas estão todas a ver com raiz de 2, né? Uhum. Então tu pode fazer duas coisas. Ou tu já avalia de uma vez onde é positivo ou negativo e não se preocupa mais com isso. Ou, né, tu pode fazer aquilo que a gente estava fazendo, avaliar as regiões. Nós temos Uhum. algumas regiões aqui. Ah, Tu, que então é pegar região de menos 3 região de 3 a menos 2 a menos raiz de 2. são essas uma, duas, três, quatro, cinco regiões. Aí tu teria que Uhum. jogar valores de cada uma dessas regiões ali, percebeu? Uhum. Isso. Então, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tenta fazer. Eu quero que tu faça duas regiões só, tá? Ah, quero que tu Então faça. posso fazer, sei lá, a região do 4 e do menos 4 assim. Eu queria que tu avaliasse antes do raiz de 2, depois do raiz de 2, pra ver se, tipo, no raiz de 2 tem mudança de padrão, ok? Tá bom. Só Então um é. instante, eu preciso ir lá. Vai lá.
E aí, conseguiu? Consegui. Você pediu pra fazer do raiz de 2, né? Aham. Então, antes do raiz de 2, a função da negativa, que eu peguei o número como sendo, tipo... Não, quer dizer, depois do raiz de 2, a função da negativa, que eu peguei um número, sei lá, maior que raiz de 2, sendo 2 próprio. Então, dá menos 2 sobre 5. Eu peguei um número menor que raiz de 2 antes, que seria 1, por exemplo, e dá positivo. Maravilha. Cara, quando a gente vai fazer uma conta como essa, a gente tem que avaliar muito bem algumas coisas, os caminhos que a gente vai seguir. Porque nessa conta tu tinha um caminho bem complicado para seguir, sabe? Se tu Uhum, quisesse, que seria aquele de você avaliar os sinais da função. Tudo é possível, só que daria um trabalho desgraçado, entendeu? Era embaixo uhum, que era o cubo, né? Era 9, quer dizer. X uhum, ao quadrado. Olha só como essa coisa muda o comportamento mesmo, né? uhum, Antes do. Mas o zero também é um ponto importante aqui. Não, o zero é um ponto de máximo. Por que o zero é um ponto de máximo? Anyway, a gente tem aqui umas mudanças de comportamento mesmo, né? Era isso. X ao quadrado menos 2, x ao quadrado menos 9, era isso. Bem, eu só queria te mostrar que essa função era bem estranha mesmo, né? Porque ela né? vai ter essas mudanças aqui, né? Tipo, abruptas, essa descontinuidade, né? Veja que como tem um buraco aqui, ela é descontínua. E apesar de ser meio trabalhoso tu jogar um número de cada intervalo, eu acho que é o caso. Por quê? Porque se tu Uhum, quisesse avaliar a questão de ser crescente ou decrescente, olha só o que tu ia ter que fazer, cara. Por que que eu escrevi desse jeito aqui a função? Porque quando a gente tem uma função, a gente já quer avaliar se ela é positiva ou negativa, né? Ou a região que ela é positiva ou negativa. Vamos pensar que ela é positiva, né? A gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, a gente poderia pensar que esse cara é positivo, esse é negativo, esse é negativo. E daí fica positivo em cima, menos com menos mais, uhum, positivo embaixo também.
Ou tem outra combinação, por exemplo, esse aqui, e daí esse positivo e esse negativo. Entende? Tu teria 4 fatorial combinações, o que são 12. É coisa pra caramba, entendeu? Uhum. 4 de 2 em 2 talvez seja menos. Mas é coisa pra caramba, de toda forma. Então não é o que a gente quer, né, numa situação como essa. Talvez então ir direto ao ponto, ser meio mecânico e jogar cada um dos valores seja mais apropriado. Beleza? Beleza. Então tá bom. Deixa eu aqui. Só pra tu saber que às vezes tu vai pegar um caminho que é certo, mas ele não é muito apropriado, né? Que demoraria demais pra terminar. Ou teria uma dificuldade muito maior. Beleza? Então, e aí? Que mais? Que mais? Que mais? Vamos debulhar. Vai fazer 7. Vamos ver. A 7 daí já vem da tuas paradas aí que eu sou meio burro. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Custo de uma concessionária de veículos em reais depende da quantidade de carros vendidos no mês, expressão que define a relação, tá? Custo. Muito bem, então, como é uma parábola, né, tu vai ter um custo mínimo, já que é uma parábola virada para cima. Uhum. Pode fazer derivado de segundo duas vezes, né? Aquela velha história, o custo mínimo vai ser 20. Os administradores da concessionária costumam analisar para cada mês o custo médio por carro dado por. Isso aí. Custo médio por carro. Então é o custo dividido por X, que é o número de carros, né? Uhum. Para definir quantos carros irão manter no estoque no início do mês, eles procuram determinar a quantidade para a qual esse custo médio é o menor possível. Determine esse valor. Bem, então, ele quer saber o ponto mínimo da função custo médio. Entendeu? Uhum. Bem, a função custo médio é essa função aqui dividido por x, né? Né não, né não. Daí a gente tem que derivar isso aqui, igualar a zero, né? Aquela velha história. Vamos dar uma simplificada, tá? Vai ficar 10x mais 2.500 mais 144.000 x na menos um. Como a gente quer ponto de máximo, ponto de mínimo, tem que derivar. A gente chama isso aqui de média marginal ou qualquer merda do gênero, não lembro agora, é coisa da tua área. Uhum. Daí vai ficar menos um que multiplica essa parada toda, vai ficar negativa. X menos 2, isso aqui igual a zero. E aí, será que você consegue achar qual que é este valorinho ali, ou esse par de valorinhos? É para encontrar o valor de x aqui, se é que ele existe. Bem, primeiro que dá para começar cortando um zero aqui já, né? Daí tu tem um igual a... Ou melhor, dá até para passar o x quadrado para cá. Eu já tô fazendo umas contas assim meio rápidas. Se tiver muito rápido, tu fala. Ah, não. Uhum. Até aqui tudo bem? Uhum. E qual que é a raiz quadrada de 144.000? Eu acho que vai ser Acho que vai ser, tipo, 12.200, acho. 120, assim. É, tipo isso. Eu acho que É, é, 120. é 120? 120. Tá zoando. Eu achei que era 1.200. Tem dois zero? Porra, é verdade, você tá certo. 120. Só que seria mais e menos 120, né? Isso. Mas a pergunta é, a resposta negativa vale? Existe Então vai ser carro só negativo? positivo. Não, só vai ser positivo. Pois é. Então tem que sempre fazer essa avaliação para não ficar jogando tempo fora na prova, hein? Uhum. Então achamos aí que a média que faz o custo médio, a média de carros produzidos, né? Vendidos. Pô, mas como é que vender mais carro vai dar uma coisa menor? Entendi. Mas de toda forma, a média do menor possível, do custo médio menor possível, o X, a quantidade de carros vendidos que me dá o custo médio menor possível é 120. Pronto. Daí agora ele pede, esboça o gráfico da função do papel milimetrado. Pô, meu velhinho, essa aqui é uma função muito bosta, né? Eu não sei fazer o gráfico dela, sendo bem sincero. Mas, Não, o gráfico a gente pode, não precisa fazer daí, mas. claro, a gente joga no GeoGebra lá e já era. Eu vou trazer ele aqui. Só um Hum. segundo. Deixa eu pegar ali, jogar aqui.
Eu faço rapidinho. Hum. Que porcaria. Que função mais porcaria. Continua sendo uma parábola. A menos que eu tenha feito alguma coisa muito errado, continua sendo. A função continua sendo uma parábola. Ó, a função média, né? Aquele Uhum. 10x, blá 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 blá. Beleza? Mas é uma parábola meio estranha, né? Ela é meio Uhum. reta de um lado e. Porque isso aqui é uma. Eu acho que isso aqui é tipo uma assíntota. Não, é com certeza uma assíntota. Por causa de x elevado a menos um. O x não pode ser zero, né? Entendeu? Só que aí eu chego numa questões muito interessante, talvez bizarra, porque eu só estou tendo valores de x negativo aqui. Cadê a parte positiva? Será que o gráfico tá zoado? Caraca, o gráfico tá muito zoado. Eu tenho que te mostrar isso. Não tô pondo fé no que aconteceu. Não dá para ver direito o gráfico. Ó, se liga, eu vou te mostrar o que tá acontecendo aqui. Se tu coloca a função, ela nem aparece. Daí o que que eu fiz? Eu dei um reduzido aqui, tá vendo? Daí ela Uhum. apareceu. Só que eu tenho que reduzir bem mais para ver a parte positiva. Tenho que reduzir bem mais, sacou? A parte positiva tá aqui. Que esse número aqui é muito ruim de trabalhar. É muito maior que os outros, né? Então essa é a função, tá bom? É a parte positiva que é o que nos interessa. A parte negativa existe matematicamente, mas não nos interessa porque não existe carro negativo. Só existe essa curva aqui que se aparenta muito a uma reta. É isso. Beleza? Então esse é o gráfico, velho. O gráfico tá meio lixoso aí. Sabe quem faz bem um gráfico lixo assim? O Wolfram. Apesar do Wolfram não ser uma plataforma de gráfico. Nossa. Ele joga justamente onde tu precisa. Olha só, ele é mais esperto, né? Aí se tu joga plot, a função, ele faz aqui, ó. Onde realmente importa. Tá vendo? Uhum. Isso aqui. Pra você. Tá aqui pra você. Olha lá. Vou por aqui também pra cortar pra conta. Tinha outra conta ali? Será? Nossa, olha o gráfico. Só agora, tu viu? Tu não tava vendo o que eu tava apresentando? Não, eu tava vendo, tava vendo. Só tô O gráfico comentando é mesmo. zoadaço mesmo. Normalmente isso acontece quando tem números muito discrepantes, assim, em algum dos coeficientes. Aquele 144 mil ali, nada a ver, né? Hum. E qual que é a próxima? Tem B? Vamos ver a B. Deixa eu ver. Os administradores. Ah, os administradores da concessionária consideram aceitável que o custo médio por carro não supere 6.000. Tá, destaca com a caneta a parte do gráfico correspondente a X mark zero. Para qual o custo do carro fica dentro da expectativa. Então tem que ser menor que 6 mil. O custo tem que ser menor que 6 mil. Bem, o gráfico. O gráfico tá me dando até aqui 60 mil, né? Os 6 mil estaria meio que por aqui. Uhum. Uma parte bem pequena, né? É, Daí a escala do gráfico tá meio bosta, mas daria para fazer isso no GeoGebra. né, ter que dar o zoom e. Ó, se liga o que eu vou fazer no GeoGebra aqui. Vou ter que fazer um zoom exatamente no naquilo que tava rolando lá. Pô, cadê a fórmula? Pô, apaguei a fórmula. Deixa eu pegar aqui a fórmula de novo. É a fórmula do M, né? Ah, também o computador entendeu errado aqui. Não é 2.900, é 2.500. Isso não vai mudar muito, né? Mas tinha entendido Hum. errado. Era 2.500. Tá. Daí o que que vai acontecer? De novo aquela fórmula zoada. Que é aqui, ó, os 6 mil aqui, né? Então tu pode colocar, por exemplo, y igual a 6 mil, que é o que ele está pedindo. Aí tu pode avaliar aqui, né? Ó, percebeu? É isso que ele está querendo. Tá. E daí tu pode até verificar que o x aqui
É crescente. Chega quase no 400, né? Tu pode pensar aqui que ele está querendo de cento e pouco até 400. Claro, para descobrir exatamente qual é esse valor, tu vai ter que jogar 6.000 na equação e fazer a conta, né? A gente pode até, o GeoGebra faz mais ou menos as contas aqui, eu tenho que aprender a usar melhor esse site. Ah, Uhum. não, velho, não, velho, por isso que eu não gosto de GeoGebra, velho, o cara buga tudo, bagulho, cara, ó, não vai. Ô sitezinho desgraçado, cara. Parece um idoso mexendo nele, daí eu não gosto, cara. Ó, todo bugado já. Eu não mudei nada ali, velho. Eu não tinha mudado nada ali. O bagulho muda sozinho, cara. É foda. Bem, vamos lá. 6.000. Ele vai colocando as coisas assim, eu mandar, ó. Eu só quero escrever o bagulho ali. Daí se escreve, ele não apaga. Puta que pariu, como eu odeio esse site, velho. Caralho. Uhum. Porra, velho. É uma merda esse site. Foda-se, não vou fazer. Vamos pra outra aí. Não dá, não dá. Esse site não dá. 10 anos já que eu uso ele, 10 anos que ele é a mesma porcaria, velho. Não é possível. Caramba, os caras não conseguem arrumar um site, mano. Até eu melhorei meu Instagram lá e os caras não Uhum. conseguem melhorar um site, velho. Tá louco. Vamos pra próxima, senão eu vou ficar muito estourado com essa porcaria de site. E aí, qual outra que tu quer ver? É basicamente o que tu vai fazer. Se tu quer saber ali a região em que ele fica dentro do 6.000 ali, aquela coisa que eu te mostrei no gráfico, você pode Uhum. jogar 6.000 na função e descobrir, beleza? Tá. Eu acho que a próxima, tipo, com o tempo, dá pra tentar fazer as 6, então. A 6? É. Vamos ver. Deseja-se construir uma caixa com a forma de um cilindro circular reto, volume seja 1 metro quadrado. Para a lateral e para o fundo da caixa, vai utilizar um material que custa 10 metros quadrados. Para a tampa, outro que custa 20 metros quadrados. Termine o raio da base. Esse é um problema clássico dos clássicos, né? Você tem que criar uma equação para fazer o que ele está pedindo ali. O custo Uhum. ser mínimo. Então, se ele quer o custo mínimo, tu tem que encontrar a equação que dá o custo dessa parada aí. Tá. Então, como essa parada tem a ver aqui com os metros quadrados dos pedacinhos, né? Ó, Uhum. para a lateral e para o fundo, qual que é a área da lateral e do fundo de um cilindro, né? Vamos pensar na área primeiro. A gente quer saber o custo mínimo, né? Vamos deixar claro aqui. Uhum. Mas o custo mínimo depende da área. Então vamos falar Sim. da área lateral aqui. A área lateral de um cilindro é πr ao quadrado. Não, falei besteira. A área lateral de um cilindro é 2 2πrl. pi r ao quadrado. Não, é 2πrl, que é, vamos dizer assim, é o perímetro da base, só que daí tu tá pegando toda a altura desse perímetro, sacou? Uhum. Então, como o perímetro é um círculo, né? Então é 2πr, e a altura mede L, né? Então seria 2πrl. Essa é a área lateral. Agora, a área da base, como a base é um círculo, né? Então é a área de um círculo. πr ao quadrado. Bom, agora, o custo, tu vai ter um custo para a lateral e para a parte de baixo de 10. Pode colocar 10 vezes essas equações aqui, sacou? Uhum. Só que tu tem que ter mais ali aquela outra parte que é um pouco mais cara. Mais 20, né? Que é a outra base, base de cima. Daí, se tu quiser, tu pode até dar uma simplificada nessa equação, né? Tudo bem? Uhum. Essa é a equação do custo. E agora tu quer minimizar isso, só que tem um problema. Tu consegue verificar qual que é o problema antes de a gente começar a conta? Eu vou te dar uma dica. Para que a gente encontre o mínimo aqui, tem que fazer o quê mesmo? Tem que igualar a zero, né? Derivar igual a zero, né? Uhum. E aí, a gente vai derivar o quê? Ah, a gente pode derivar o. Puta, é que não tem a variável x, né? A variável Maravilha, o x. problema está na variável, isso mesmo. É. Por quê? Porque você tem duas coisas que podem variar aqui, que é o raio e a altura, né? Uhum. Então, de alguma forma, você tem que deixar o raio em função da altura, entendeu?
Uhum. Esse é o detalhe. Então, para que tu lembre depois, a gente não vai conseguir terminar isso, mas dá para ir desenvolvendo um pouquinho. Como queremos minimizar a equação acima, custo, precisamos derivar e igualar a zero. Mas derivar o quê? Em duas variáveis. Então, precisamos relacionar elas para que vire uma variável só. Se tu tiver, por exemplo, a altura em função do raio, daí tu vai ter uma variável só, porque tu vai trocar o L por R, entendeu? Uhum. De alguma forma. E ele falou uma coisa aqui que vincula o raio e a altura, que é isso aqui. O volume, sacou? Uhum. O volume relaciona, porque o volume é fixo, não vai mudar. Independente de eu estar mudando ali o tamanho do raio, o tamanho da altura, para mudar a área do lado, a área da base, o volume tem que continuar o mesmo, porque esse cilindro tem que ter 1 metro cúbico, sacou? Uhum. Como o volume não muda, vamos vincular raio e altura por ele. Então, qual que é o volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro, tu não lembra, tem que decorar aí, é πr ao quadrado L, tá bom? Porque é a base, a área da base vezes a altura. Esse é o volume de um prisma. Qualquer prisma na matemática é assim. Área da base vezes a altura. E daí, isso aqui tem que ser igual a 1, de acordo com o Churusbango Tudusbago lá. Se a gente trocar o L, se a gente isolar o L, né? A gente vai ficar com 1 sobre πr quadrado. Uhum. Sacou? E daí a gente Perfeito. pode trocar esse L por isso. Onde aparece L, a gente troca por isso aí. Hum. Tá. Aí agora sim tu pode derivar em função de R. Porque a única variável que tem aqui é o R. Beleza? Tá bom. Uhum. Daí eu acho que não tem problema nenhum para te derivar isso, né? Bem tranquilo. Uhum. Eu posso até. Dá até para cortar aqui, que maravilha. A gente pode fazer isso, rapidations aqui, quem quer a derivada. O R1 vai para cima, vai ficar menos 20, R menos 2, se eu não estou comendo bola, depois verifique. Acho que não. Verify. É Uhum. isso. Daí, como a gente está procurando a situação de zerinho, né? Aí dá para resolver isso aí, né? Dá para cortar uns R aí, fazer algumas coisas, verificar. Uhum. Beleza? É. Show de bola, meu querido. Então é isso aí. Vou salvando aqui pra você. Vou te enviar. Tá. Então tá bom, precisando de qualquer Então, no coisa. sábado a gente. No sábado até sábado eu te mando. Eu vou transformar em PDF minha prova. Daí eu te mando ela. Valeu, cara. Isso aí. Muito obrigado por mandar PDF aqui. Mandar foto de Tá bom. tela, eu tenho vontade de ter um ataque cardíaco quando me mandam foto de tela. Muito obrigado. Uhum. Valeu, abraço. Abraço.